Olá a todos, sejam bem-vindos. Em meio aos desafios do cativeiro babilônico, acompanhe a inspiradora jornada de Daniel e seus companheiros enquanto enfrentam tribulações, interpretam sonhos reais e mantêm sua fé inabalável em Deus. Este vídeo narra a história de coragem, devoção e esperança, destacando como a fé pode ser uma poderosa luz em tempos de escuridão. Prepare-se para ser inspirado pela história de perseverança e confiança divina de Daniel e seus amigos, que nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode nos guiar para além das adversidades. Por isso, já peço seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de vermelho e laranja, enquanto os exércitos de Nabucodonosor começavam a se reunir nos arredores de Jerusalém. Daniel, ainda jovem na época, observava com apreensão o crescente tumulto e a agitação entre os habitantes da cidade. Os rumores do avanço das tropas babilônicas haviam se espalhado rapidamente, causando temor e desespero entre o povo de Judá. Os dias se transformaram em semanas e logo as muralhas de Jerusalém foram cercadas pelas forças invasoras. O som dos cascos dos cavalos e o clamor dos guerreiros babilônicos ecoavam pelo ar, anunciando o início de um período sombrio na história do povo de Judá. Daniel, filho de um nobre de Judá, viu sua vida mudar drasticamente com o cerco iminente. Ele havia sido criado em meio ao conforto e à segurança das terras de Judá, mas agora se via diante da ameaça iminente da guerra e do cativeiro. Enquanto o cerco se arrastava, a incerteza pairava sobre Jerusalém como uma névoa densa. Daniel, como muitos outros, se perguntava sobre o destino de sua cidade e de seu povo. As noites eram marcadas pelo som distante dos cercos e pelo medo do desconhecido. Foi durante esses dias sombrios que Daniel começou a perceber a fragilidade da condição humana e a buscar respostas para as perguntas que assombravam sua mente inquieta. Ele buscava conforto em suas crenças e na fé em seu Deus, mesmo quando as sombras da incerteza pairavam sobre ele. Enquanto Jerusalém permanecia sitiada, Daniel sentiu um chamado interior para permanecer forte e resiliente, mesmo diante da adversidade. Ele sabia que o futuro reservava desafios inimagináveis, mas estava determinado a enfrentá-los com coragem e fé inabalável. E assim, o cerco de Jerusalém marcou o início da jornada de Daniel rumo ao desconhecido, onde ele encontraria desafios, provações e, acima de tudo, uma oportunidade de demonstrar sua fé e devoção a Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da história de seu povo. Com Jerusalém sob cerco e a inevitável queda da cidade se aproximando, Daniel e muitos outros habitantes de Judá enfrentavam o amargo destino do exílio. O exército de Nabucodonosor conquistou a cidade e levou cativos milhares de judeus, incluindo Daniel, para a distante e poderosa Babilônia. O caminho até Babilônia foi longo e exaustivo. Daniel viu a paisagem familiar de sua terra natal se desvanecer enquanto ele e seus companheiros viajavam para o coração do Império Babilônico. O peso da incerteza e da perda pesava sobre ele, assim como as correntes que prendiam suas mãos, símbolos tangíveis de sua nova condição de cativo. Chegando à majestosa cidade de Babilônia, Daniel e os outros exilados foram recebidos não como prisioneiros comuns, mas como futuros servos na corte do rei. Eles foram selecionados para um programa de treinamento destinado a prepará-los para servir aos interesses do rei babilônico. Daniel, juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, foi escolhido para participar deste programa especial, onde aprenderiam a língua e a literatura dos caldeus. Embora o convite para a corte do rei fosse uma honra, Daniel sabia que enfrentaria desafios significativos ao permanecer fiel a Deus em meio a uma cultura estrangeira e pagã.
O processo de assimilação à cultura babilônica começou com a mudança dos nomes dos exilados, uma tentativa de apagar suas identidades judaicas e sua fé em Deus. Mas mesmo diante dessa pressão, Daniel permaneceu firme em sua devoção a Deus, sabendo que sua verdadeira identidade residia em sua fé e não em seu nome. O primeiro grande desafio surgiu quando Daniel e seus amigos foram apresentados à comida da mesa real, alimentos que sua fé proibia. Recusar a comida do rei era um ato de desafio que poderia custar-lhes a vida, mas Daniel confiou em sua fé e pediu permissão para se alimentar apenas de vegetais e água. Ao enfrentar os vastos e ornamentados corredores do palácio de Nabucodonosor, Daniel e seus amigos se viram em uma encruzilhada de fé e conformidade. Eles escolheram não se contaminar com os manjares do rei, optando por permanecer fiéis aos caminhos de Deus, mesmo que isso significasse ir contra a corrente da cultura babilônica. A decisão de Daniel e seus amigos de se absterem da comida do rei foi um testemunho poderoso de sua total dependência e confiança em Deus. E quando Deus os sustentou e abençoou, tornou-se evidente que sua fé inabalável era mais forte do que qualquer desafio que enfrentassem. Assim, o exílio em Babilônia marcou o início da jornada de Daniel e seus amigos na corte do rei, onde enfrentariam inúmeros desafios e provações, mas também testemunhariam o poder e a fidelidade de Deus em meio à adversidade. Após se estabelecerem na corte do rei Nabucodonosor em Babilônia, Daniel e seus amigos enfrentaram uma prova crucial de sua fé. O rei, impressionado com a inteligência e a habilidade dos jovens judeus, decidiu erguer uma estátua de ouro em sua própria imagem e ordenou que todos se curvassem e adorassem a estátua quando a música tocasse. Daniel e seus amigos, no entanto, se recusaram a adorar qualquer coisa além do seu Deus verdadeiro. Eles sabiam que isso ia contra os mandamentos de Deus e que adorar ídolos era uma grave transgressão. Quando a música soou e todos se curvaram diante da estátua, Daniel, Hananias, Misael e Azarias permaneceram firmes em pé. Sua fidelidade a Deus não vacilou, apesar das ameaças de punição e da pressão dos outros na corte. Seu ato de desobediência não passou despercebido. Alguns cortesãos invejosos relataram ao rei a recusa dos jovens em adorar a estátua. Enfurecido, Nabucodonosor convocou Daniel e seus amigos e deu-lhes uma última chance de se curvar diante da estátua ou enfrentar a punição do forno ardente. Mas mesmo diante da ameaça iminente da morte, Daniel e seus amigos permaneceram inabaláveis em sua fé. Eles confiaram que Deus os protegeria mesmo no meio do fogo. O rei, furioso com sua obstinação, ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que o normal e que os jovens fossem lançados lá dentro. Os soldados, ao cumprirem a ordem do rei, foram consumidos pelas chamas, enquanto lançavam Daniel e seus amigos no fogo. Dentro do forno, algo incrível aconteceu. Deus enviou um anjo para proteger Daniel e seus amigos do calor e da morte iminente. Enquanto o fogo devorava os soldados que os haviam lançado, Daniel e seus amigos permaneceram ilesos, andando livremente pelo fogo, como se estivessem em um lugar de segurança. O rei, atônito, aproximou-se do forno e, para sua surpresa, viu não 3, mas 4 figuras andando no fogo, e o quarto tinha a aparência de um filho dos deuses. Com temor e reverência, Nabucodonosor chamou Daniel e seus amigos do fogo. Eles saíram do forno sem nenhum ferimento, sem nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. Diante desse milagre impressionante, o rei reconheceu o poder do Deus de Daniel e promulgou um decreto proclamando que ninguém em todo o reino deveria dizer algo contra o Deus de Daniel, pois ele era o Deus vivo e eterno que resgatava e salvava seus servos da morte. Assim,
A prova da fé de Daniel e seus amigos não apenas demonstrou a fidelidade deles a Deus, mas também testemunhou o poder e a proteção divina sobre aqueles que confiam nele, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Este evento se tornaria uma história duradoura de coragem e confiança na providência de Deus, transmitida de geração em geração. Após o episódio do forno ardente, a fama de Daniel e seus amigos se espalhou por toda a Babilônia. Sua reputação de fidelidade a Deus e sabedoria alcançou os ouvidos do próprio rei Nabucodonosor, que os consultava frequentemente em assuntos importantes. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho perturbador, que o deixou inquieto e ansioso por respostas. O rei convocou todos os sábios, magos e adivinhos de seu reino, exigindo que interpretassem o sonho, mas nenhum deles foi capaz de satisfazê-lo. Desesperado, o rei ordenou que Daniel fosse trazido à sua presença. Daniel, inspirado pelo Espírito de Deus, ouviu atentamente o relato do sonho do rei e sua interpretação divina começou a se desdobrar diante dele. O sonho de Nabucodonosor retratava uma árvore majestosa que crescia e se estendia pelos céus, fornecendo abrigo e alimento para todas as criaturas. No entanto, um decreto divino ordenava que a árvore fosse cortada e seu poder fosse retirado, simbolizando a humilhação iminente do próprio rei. Com coragem e humildade, Daniel revelou ao rei o verdadeiro significado de seu sonho. Ele explicou que a árvore representava a própria grandiosidade e soberba de Nabucodonosor, e que a ordem para cortá-la era um aviso divino de que o rei seria temporariamente afastado de seu trono e privado de sua majestade até que reconhecesse que o verdadeiro poder e autoridade pertencem a Deus. Embora a mensagem fosse difícil de aceitar, Nabucodonosor reconheceu a veracidade das palavras de Daniel. Ele admirou a coragem do jovem profeta em falar a verdade, mesmo que fosse inconveniente para o próprio rei. Determinado a evitar o destino predito em seu sonho, Nabucodonosor ouviu o conselho de Daniel e buscou arrependimento diante do Deus de Israel. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas e humildemente aceitou o aviso como uma oportunidade de redenção. Assim, o rei Nabucodonosor tomou a decisão de se humilhar diante do Deus de Daniel, reconhecendo sua autoridade suprema e renunciando à sua arrogância e orgulho desmedidos. Este episódio na corte de Nabucodonosor não apenas destacou a coragem e sabedoria de Daniel, mas também ilustrou a importância da humildade e do arrependimento diante de Deus. A decisão do rei de aceitar a mensagem divina moldou o curso de sua vida e estabeleceu um exemplo duradouro de como a verdadeira grandeza reside na humildade e na submissão aos desígnios divinos. Após os eventos que envolveram a interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel continuou a desempenhar um papel significativo na corte babilônica sob o reinado de Beltesazar, neto de Nabucodonosor. Durante esse período, uma nova situação desafiadora surgiu, testando mais uma vez a fé e a confiança de Daniel e seus amigos. Beltesazar, influenciado por seus conselheiros, organizou uma grande festa para seus milhares de nobres. Durante o banquete, as taças de ouro retiradas do Templo de Jerusalém foram usadas para beber vinho, profanando objetos sagrados aos olhos de Daniel e seus companheiros. Enquanto a festa estava em pleno andamento, uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras na parede do palácio. Beltesazar, alarmado e incapaz de entender o significado das palavras, convocou todos os seus sábios e adivinhos para interpretar a inscrição, mas nenhum deles conseguiu decifrar seu significado. Com a corte em pânico e perplexa, a rainha-mãe, ciente da reputação de Daniel, lembrou-se dele e o recomendou a Beltesazar como alguém capaz de interpretar sonhos e revelar mistérios.
Daniel foi trazido perante o rei e prometeu interpretar a inscrição. Após examinar as palavras escritas na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, Daniel revelou ao rei o significado divino por trás delas. Ele explicou que as palavras representavam um julgamento de Deus contra Beltesazar e seu reino, anunciando que seus dias estavam contados e que seu império seria dividido e entregue a outros. Embora o rei Beltesazar tenha ficado perturbado com a mensagem, ele reconheceu a verdade nas palavras de Daniel. Em um ato de respeito pela revelação divina e em reconhecimento de sua própria transgressão, ele honrou Daniel com uma alta posição e recompensas. No entanto, naquela mesma noite, o Império Babilônico foi invadido pelos exércitos medo-persas e Beltesazar foi morto, cumprindo assim a profecia de Daniel. Este episódio, conhecido como a escrita na parede, destacou mais uma vez a fidelidade de Daniel em obedecer a Deus e sua habilidade de discernir os desígnios divinos. Além disso, demonstrou a importância de reconhecer a santidade de Deus e agir em conformidade com seus mandamentos para evitar o julgamento divino. O milagre da interpretação de Daniel não apenas salvou sua própria vida, mas também serviu como um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre os reinos da terra e a importância da humildade e reverência diante dele. Após o colapso do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa sob o reinado de Dário, Daniel continuou a desempenhar um papel crucial na corte, mostrando-se fiel a Deus em todas as circunstâncias. Durante o 3º ano do reinado de Dário, Daniel foi visitado por um anjo em um sonho. Este não era um sonho comum, mas uma revelação divina que abordava um grande conflito que se desenrolaria nos reinos do mundo, envolvendo os reis do norte e do sul em uma teia de intriga e guerra. Intrigado e preocupado com a visão, Daniel passou 3 semanas em luto, abstendo-se de alimentos luxuosos, carne e vinho, mergulhado em profunda reflexão e oração. Durante esse período de busca espiritual, Daniel encontrou-se em uma luta interior, tentando compreender o significado da visão e buscando orientação divina. Finalmente, ao final das 3 semanas, Daniel recebeu a interpretação da visão. Ele entendeu que as imagens que viu representavam conflitos futuros entre poderosos impérios, culminando em eventos que antecediam o fim dos tempos. Daniel aprendeu sobre um rei do norte, que se levantaria com grande poder, desafiando até mesmo o Deus dos deuses, e sobre a prosperidade e a queda de várias nações. Mas a visão não era apenas sobre conflitos e guerra, também continha uma promessa de redenção e ressurreição para aqueles que permanecessem fiéis a Deus até o fim. Daniel viu o desfecho final do conflito, no qual Deus triunfaria sobre todas as nações e estabeleceria seu reino eterno de paz e justiça. Armado com essa visão e entendimento, Daniel reconheceu o papel crítico que ele e seu povo desempenhariam na história do mundo. Ele compartilhou suas revelações com os líderes de seu tempo, deixando um legado de fé, coragem e confiança em Deus, que ecoaria através dos séculos. Assim, o capítulo da revelação do sonho não apenas revelou a Daniel os eventos futuros, mas também fortaleceu sua fé e determinação em permanecer firme diante das adversidades. Mais uma vez, Daniel demonstrou sua devoção a Deus e sua disposição de confiar em sua orientação, mesmo quando confrontado com os mistérios do futuro. Após a revelação do sonho e sua interpretação, Daniel ganhou ainda mais destaque na corte do rei Dário. Sua habilidade de compreender os mistérios divinos e interpretar visões o tornou uma figura de grande respeito e influência entre os sábios e líderes da época. Daniel não apenas continuou a servir fielmente ao rei Dario, mas também foi promovido a uma posição de maior autoridade e responsabilidade na corte. Sua sabedoria e discernimento foram reconhecidos não apenas pelo rei,
mas por todo o reino. À medida que Daniel ascendia na corte, ele não se deixava levar pelo poder ou pela glória terrena, mas permanecia humilde diante de Deus, reconhecendo que toda a sua sabedoria e sucesso vinham do Altíssimo. Ele continuava a orar e buscar a orientação divina em todas as suas decisões e ações. Sua ascensão na corte também despertou a inveja e o ciúme de outros líderes e sábios, que viam nele uma ameaça ao seu próprio status e influência. No entanto, Daniel permanecia firme em sua fé e integridade, não cedendo às pressões ou tentações do poder secular. Como líder respeitado na corte, Daniel usava sua posição para advogar pelos mais necessitados e oprimidos, defendendo a justiça e a equidade em todos os aspectos do governo. Sua voz era ouvida tanto pelo rei quanto pelo povo, e suas palavras eram vistas como um guia seguro em tempos de incerteza e tumulto. Enquanto Daniel desfrutava de sua ascensão na corte, ele nunca esqueceu suas origens humildes e sua devoção a Deus. Ele permanecia fiel aos mandamentos do Senhor e continuava a ser um exemplo de retidão e piedade para todos ao seu redor. Assim, o capítulo da ascensão na corte não apenas narra o sucesso de Daniel no mundo secular, mas também destaca sua dedicação contínua a Deus e aos princípios morais, mesmo em meio à prosperidade e ao poder. Sua vida exemplar continuava a inspirar e impactar aqueles ao seu redor, deixando um legado duradouro de fé, coragem e justiça. Daniel, agora uma figura proeminente na corte do rei Dário, enfrentou uma nova e significativa provação: a tentação da adoração. Embora fosse respeitado e admirado por muitos, sua fé em Deus o colocava em conflito com as práticas religiosas e culturais predominantes na Babilônia. No palácio do rei, havia uma crescente pressão para que todos adorassem ídolos e deuses pagãos, uma prática comum naquela sociedade. O rei Dário, influenciado por seus conselheiros, decidiu erguer uma grande estátua de ouro em sua própria honra, ordenando que todos se curvassem e adorassem a estátua quando o sinal fosse dado. Diante desse decreto, Daniel e seus amigos enfrentaram uma decisão crucial. Eles sabiam que adorar qualquer outro, além do Deus verdadeiro, era uma violação direta dos mandamentos divinos. No entanto, recusar-se a adorar a estátua significaria desafiar diretamente o rei e arriscar suas próprias vidas. A tentação de ceder à pressão e conformar-se com as práticas do mundo ao seu redor era forte, mas Daniel permaneceu firme em sua fé. Ele se lembrou dos ensinamentos da lei de Moisés e da promessa de Deus de proteger e honrar aqueles que o obedeciam fielmente. Junto com seus amigos, Daniel decidiu não comprometer sua fé, mesmo diante da ameaça iminente. Eles escolheram confiar em Deus, mesmo que isso os colocasse em perigo diante do rei e dos líderes da Babilônia. Quando o sinal foi dado e todos se curvaram diante da estátua, Daniel e seus amigos permaneceram firmes, recusando-se a participar da adoração pagã. Sua lealdade a Deus era inabalável, e eles estavam dispostos a enfrentar qualquer consequência por sua fidelidade. A recusa de Daniel e seus amigos em adorar a estátua de ouro rapidamente chegou aos ouvidos do rei Dário, que ficou furioso com sua desobediência. Ele ordenou que fossem trazidos à sua presença e os ameaçou com uma punição severa, incluindo a morte na cova dos leões. Mesmo diante da ameaça iminente, Daniel permaneceu calmo e confiante, sabendo que Deus estava ao seu lado. Sua coragem e determinação em permanecer fiel a seus princípios inspiraram não apenas seus amigos, mas todos aqueles que testemunharam sua postura inabalável diante da tentação. Assim, o capítulo da tentação da adoração destaca não apenas a coragem e a fidelidade de Daniel e seus amigos, mas também a importância de permanecer fiel aos princípios e mandamentos de Deus, mesmo em meio à pressão e à adversidade.
Sua história continua a inspirar gerações a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias. Após a recusa de Daniel e seus amigos em adorar a estátua de ouro, o rei Dário ficou furioso. Ele não estava disposto a tolerar a desobediência e ordenou que Daniel e seus amigos fossem lançados na cova dos leões como punição por desafiar sua autoridade. Daniel e seus amigos foram levados diante do rei e lançados na cova dos leões, diante de uma multidão reunida para testemunhar sua punição. Enquanto desciam para a escuridão da cova, Daniel confiou em Deus, sabendo que somente ele poderia salvá-los da morte iminente. Enquanto isso, o rei Dário passou a noite em angústia, incapaz de comer ou dormir, preocupado com o destino de Daniel. Ele admirava Daniel e reconhecia sua integridade, mas as leis do império eram inexoráveis, e mesmo ele não poderia revogá-las. Na manhã seguinte, o rei correu para a cova dos leões, ansioso para saber o destino de Daniel. Ao se aproximar da entrada, ele chamou por Daniel com angústia em sua voz. Para sua surpresa e alívio, Daniel respondeu, ileso e sem sofrimento algum. Deus havia enviado seu anjo para fechar as bocas dos leões, impedindo que ferissem Daniel e seus amigos. O rei Dário ficou maravilhado com o milagre e ordenou que Daniel e seus amigos fossem retirados da cova. Ao fazê-lo, o rei reconheceu o poder do Deus de Daniel e decretou que ele deveria ser reverenciado e temido em todo o reino. A história de Daniel e a cova dos leões espalhou-se rapidamente por toda a Babilônia, testemunhando o poder e a fidelidade de Deus. Daniel emergiu da cova dos leões como um homem milagrosamente salvo, fortalecendo ainda mais sua reputação e influência na corte do rei Dário. O capítulo da prova do fogo destaca a confiança inabalável de Daniel em Deus, mesmo diante da ameaça da morte iminente. Sua fé e integridade foram recompensadas com um milagre extraordinário, demonstrando mais uma vez o poder soberano e a proteção de Deus sobre seus fiéis servos. Após décadas de serviço fiel ao Império Persa e dedicação inabalável ao seu Deus, Daniel entrou em seus últimos anos de vida com a mesma determinação e fervor que o caracterizaram desde sua juventude. Seu legado na corte real era inegável e sua influência se estendia muito além das fronteiras do império. Enquanto a idade avançava, Daniel continuava aconselhando o rei e servindo como um exemplo de integridade e sabedoria. Sua vida era uma testemunha viva do poder transformador do Deus de Israel e inspirava respeito e admiração mesmo entre aqueles que não compartilhavam sua fé. Além disso, Daniel investiu seu tempo e energia na formação de discípulos, orientando e treinando jovens líderes para assumir os papéis de liderança na corte e na sociedade em geral. Ele compartilhou suas experiências, ensinamentos e valores com a próxima geração, garantindo que seu legado de fé e serviço continuasse vivo por muitos anos. Enquanto isso, o império prosperava sob o reinado do sucessor de Dário, e a influência de Daniel só crescia com o tempo. Sua reputação como conselheiro sábio e justo atravessava as fronteiras do império, atraindo visitantes de terras distantes em busca de sua sabedoria e discernimento. No entanto, mesmo enquanto desfrutava do respeito e da estima de seus contemporâneos, Daniel nunca perdeu de vista sua verdadeira identidade como servo de Deus. Ele continuou a orar regularmente, buscando a orientação do Altíssimo em todas as áreas de sua vida e mantendo sua comunhão íntima com o Criador. À medida que seus dias na terra chegavam ao fim, Daniel refletia com gratidão sobre os muitos anos de bênçãos e desafios que havia enfrentado. Ele reconheceu a fidelidade de Deus em todas as estações de sua vida e encontrou paz na certeza de que seu legado perduraria muito além de sua própria existência. Quando Daniel finalmente partiu desta vida,
Deixou para trás um legado que inspiraria gerações futuras a seguirem o exemplo de fé, coragem e serviço abnegado. Sua história foi registrada nas páginas da história como um testemunho duradouro do poder e da graça do Deus que ele serviu com todo o seu coração e alma. Assim, o capítulo final da história de Daniel não marcou o fim de sua influência, mas sim o início de um legado que continuaria a impactar vidas e transformar nações muito além de sua própria época. Sua vida exemplar permaneceu como um farol de esperança e inspiração para todos que buscam seguir os caminhos do Altíssimo em meio às vicissitudes da vida.